preciso contar a história. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 25 anos. Eu era um cara que ainda estava tentando encontrar seu lugar no mundo. Isso foi pouco antes de eu me tornar o corretor de imóveis bem-sucedido que sou hoje. Naquela época, eu não tinha um carro luxuoso nem a oportunidade de viajar para onde quisesse. Não, eu estava apenas começando minha vida adulta. Para falar a verdade, ainda me sentia um pouco como uma criança. Mas existe uma experiência que nunca vou esquecer. E, embora eu não soubesse disso naquele momento, essa experiência ajudou a moldar meu caráter. Eu tinha acabado de me formar. Para ser sincero, me sentia um pouco perdido. Todos os meus amigos estavam conseguindo bons empregos, enquanto eu vagava sem rumo. O típico clichê. Passei um mês procurando trabalho, mas ninguém me dava uma chance. Por quê? Adivinha só. Eu não tinha experiência. E como alguém consegue experiência se ninguém quer contratar quem não tem experiência? Era um ciclo sem fim. Depois de um tempo, percebi que procurar um emprego decente em escritório não era para mim. Então decidi abrir minha mente para novas possibilidades. Foi aí que vi um anúncio de vaga em uma loja de conveniência. Não era grande coisa, mas eles precisavam de alguém para o turno da noite. Para ser honesto, isso não me incomodava nem um pouco, já que eu gostava de ficar acordado até tarde. Então, fui até lá fazer a entrevista. O encontro com o dono da loja foi, como posso dizer, um tanto estranho. Ele não era aquele tipo de empregador que faz as perguntas de sempre, tipo onde você se vê daqui a 10 anos, ou porque quer trabalhar aqui. Nada disso. Ele era bem calado, e no fim das contas, fui eu quem falou a maior parte do tempo. Comecei a contar sobre meu diploma e como eu era um ótimo colega de equipe. Todas aquelas coisas que a gente diz em entrevistas. Mas, conforme eu falava, percebi que ele não parecia nem um pouco interessado na conversa. Os olhos dele estavam perdidos no nada, e eu não sabia dizer se ele estava realmente prestando atenção em mim. Era como se eu estivesse falando com uma parede. Quando finalmente terminei meu monólogo, ele simplesmente disse que eu poderia começar na segunda-feira. Sim, assim, do nada. Eu não conseguia acreditar na minha sorte. Agradeci e estendi a mão para cumprimentá-lo. Mas o cara nem se deu ao trabalho de notar. Apenas me despedi e fui embora. No meu primeiro dia de trabalho, conheci um cara chamado Mike. Ele era um pouco mais velho que eu e estava saindo do emprego. Era um sujeito bacana. Me mostrou tudo o que eu precisava saber. Mas antes de ir embora, ele fez um comentário que ficou martelando na minha cabeça. Ei, o dono da loja é meio estranho. Às vezes eu pegava ele falando sozinho. Outras vezes, ele só ficava encarando os clientes com uma expressão esquisita. Só fica esperto. Esse foi um conselho que, sinceramente, eu não esperava. Imediatamente pensei que já bastava esse aviso. Trabalhar no turno da noite já era escuro e solitário o suficiente. Mas, desde o primeiro dia, comecei a notar uma coisa. O dono da loja estava sempre me observando. Ele ficava lá, parado, acompanhando cada um dos meus movimentos, sem dizer uma palavra. No início, achei que ele só queria ter certeza de que eu estava fazendo o meu trabalho direito. Mas aquele olhar foi se tornando cada vez mais desconfortável. Na maioria das noites, ele ia até o caixa e murmurava alguma coisa. Mas eu não conseguia entender. Parecia que ele estava falando consigo mesmo, num tom quase inaudível, olhando para além de mim. Isso me incomodava de verdade. Além disso, descobri pelo Mike que o dono tinha uma esposa, mas ela nunca aparecia na loja. E ele sempre ficava até tarde, evitando ir para casa. Eu não sabia o motivo, mas parecia que ele só queria estar ali, observando, como se estivesse preso num ciclo sem fim. Um dia, ele simplesmente não apareceu. Não sei se foi sorte ou coincidência, mas naquela noite senti um estranho alívio. Porém, essa sensação desapareceu rapidamente. A loja ainda tinha um clima inquietante, mesmo sem ele. Fiquei olhando para o relógio o tempo todo, torcendo para que o turno acabasse logo. Quando finalmente fechei a loja naquela noite, fui tomado por uma sensação estranha. Mesmo sem o dono lá, parecia que algo estava errado. Eu não conseguia dizer exatamente o que, mas era como se o lugar tivesse ficado um pouco mais escuro, um pouco mais sinistro. Eu estava acostumado a vê-lo por ali, mesmo que sempre me causasse um arrepio na espinha.
Mas quando ele sumiu por alguns dias, tive certeza de que algo não estava certo. Tentei me convencer de que talvez ele estivesse de férias ou algo assim. Por 4 dias, a loja parecia mais normal sem ele. O peso daquelas olhadelas sumiu. Eu podia atender os clientes e fazer meu trabalho sem sentir aquele olhar queimando minhas costas. Foi libertador. Mas no 5º dia, senti um calafrio ao chegar para o trabalho e ver o carro dele no estacionamento. Ele voltou, murmurei, irritado. Imaginei que talvez ele só precisasse de uma pausa. Algo com que eu não me preocuparia, já que, para ser sincero, ele nunca falava comigo. Entrei na loja e lá estava ele, sentado na cadeira. Mas alguma coisa não batia. Ele já parecia estranho antes, mas agora estava completamente diferente. Como se o mundo tivesse sugado toda a sua energia em apenas alguns dias. Ele estava abatido, com enormes olheiras e a pele pálida. Me aproximei e cumprimentei, mas ele nem olhou para mim. Só ficou lá, parado, olhando para o nada, como se sua mente estivesse em outro lugar. A única vez que se mexeu foi para ir ao banheiro. E quando ele passou, notei algo estranho no sapato dele. Eram sapatos de couro marrom, mas um deles tinha uma mancha escura, vermelha. Parecia sangue. Eu não tive coragem de perguntar. Ele nunca me respondia mesmo. Também notei que ele tinha um curativo em um dos dedos, com um pouco de sangue escorrendo pelos lados. Antes de entrar no banheiro, vi que ele tirou algo da bolsa, embrulhado em papel. Era longo, metálico. Naquele momento, minha mente pregou uma peça em mim. Me fez ver uma faca. Não pode ser, pensei. Mas aquela imagem ficou gravada na minha mente. Quando cheguei em casa depois do turno, liguei a TV e comecei a trocar de canal. Foi quando um plantão de notícias chamou minha atenção. A repórter dizia que uma mulher havia sido brutalmente assassinada em sua casa. Ela foi esfaqueada com uma faca de cozinha. O marido estava em choque e se recusava a falar com a polícia. O suspeito ainda não tinha sido encontrado. E, para minha surpresa, o marido era o meu chefe. Naquela noite, liguei anonimamente para o 190 e contei o que tinha visto. No dia seguinte, ele foi preso. Confessou o crime. E eu nunca mais pisei naquela loja. A mulher da farmácia. Trabalho em uma pequena farmácia em um bairro tranquilo, daqueles onde nunca acontece nada de interessante. Sou responsável pelo turno da noite, que costuma ser bem sossegado. Quase sempre tenho tempo de sobra para colocar algumas coisas em dia, desde que fique atento à porta. A maioria dos clientes já é conhecida. Taxistas que entram para comprar um energético, vizinhos com dor de cabeça no meio da madrugada ou garotos sem jeito pedindo uma camisinha. Nada fora do comum. Era uma terça-feira à noite. Como sempre, tudo estava calmo. A porta automática abria e fechava de tempos em tempos, deixando entrar algum cliente sonolento. A rotina me envolvia como um cobertor e o zumbido das luzes, junto ao som baixo do refrigerador, me fazia sentir como se estivesse em transe. Eu estava organizando algumas prateleiras com remédios quando, de repente, a porta se abriu de novo. Uma mulher alta entrou. Seu aspecto era descuidado, cabelo embaraçado, roupas que pareciam mais trapos do que vestimentas e um cheiro forte de suor e sujeira. No primeiro momento, pensei que fosse uma moradora de rua, mas havia algo estranho no olhar dela, algo que eu não soube identificar na hora. Seus olhos pareciam 2 buracos vazios no rosto e sua pele, de um tom acinzentado, dava a impressão de que estava doente. Ela olhava ao redor, mas parecia não saber exatamente o que procurava. Precisa de alguma coisa? Perguntei do balcão, tentando soar simpático. Ela não respondeu de imediato. Apenas começou a se mover devagar, como se andar fosse difícil para ela. Então, ergueu o rosto. Quando seus olhos frios encontraram os meus, um arrepio subiu pela minha espinha. Vocês têm algo diferente, murmurou com uma voz quase inaudível. Não entendi o que ela queria dizer, então tentei explicar. Tudo o que temos está nas prateleiras. Mas, se estiver procurando algo específico, posso ajudar. Ela apenas me encarou com um sorriso torto, como se soubesse de algo que eu não sabia. Depois, virou-se e saiu. A porta rangeu mais alto do que o normal ao fechar. Então, o silêncio voltou a tomar conta do lugar.
Naquela noite, fiquei com uma sensação estranha, mas tentei ignorá-la e seguir com o trabalho. Alguns dias se passaram e eu não conseguia tirar aquela mulher da cabeça. O jeito como se movia, como olhava para mim, tudo nela me incomodava. Mas tentei me convencer de que era apenas uma moradora de rua em um dia ruim. Ainda assim, uma parte de mim sentia que havia algo mais sombrio por trás da sua presença. Uma semana depois, por volta das 2 da manhã, a porta se abriu de novo. Era ela. Dessa vez, suas roupas estavam ainda mais sujas, cobertas de manchas escuras, talvez lama, talvez sangue seco. Quem sabe? Seus olhos continuavam vazios, sem vida, e percebi um leve tremor em suas mãos. Ela ficou parada na entrada, me observando. Então, caminhou devagar até um dos corredores e ficou ali, olhando fixamente para uma fileira de frascos. "Posso te ajudar?" perguntei, tentando manter a calma. Ela virou a cabeça devagar para me encarar. Por um instante, sua pele me pareceu ainda mais pálida, quase translúcida sob a luz fluorescente. Ela não respondeu. Apenas ficou me olhando com aqueles olhos vazios. Então, sem aviso, virou-se e saiu. Uma lufada de ar gelado entrou com ela e ficou no ambiente mesmo depois que a porta se fechou. O medo se instalou em mim como uma pedra no estômago. Algo estava errado. Na manhã seguinte, decidi falar com meu chefe e contar tudo o que havia acontecido. Esperava que ele tomasse alguma providência. Ele riu da minha história. Disse que era só mais uma maluca vagando pela rua e que eu não precisava me preocupar. "Se ela te incomodar de novo, chama a polícia. Mas não vamos gastar dinheiro com segurança por causa de uma mendiga." As palavras dele não me tranquilizaram nem um pouco. Mas eu não tinha escolha a não ser continuar trabalhando. Os dias seguintes passaram sem nada de estranho acontecer. Aos poucos, fui relaxando e comecei a acreditar que talvez ela não voltasse. Mas, claro, eu estava errado. Era sexta-feira à noite e a farmácia estava mais vazia do que o normal. Eu estava nos fundos, repondo alguns produtos, quando ouvi a porta se abrir. Virei-me e lá estava ela, no meio do corredor, me olhando com aqueles olhos sem vida. Dessa vez, suas roupas estavam em farrapos e havia manchas avermelhadas em suas mãos e rosto. Ela parecia ainda mais magra, quase esquelética. "Quem é você?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ela sorriu. Aquele sorriso torto e perturbador que fazia meu sangue gelar. Não disse nada. Apenas ficou parada, imóvel. Um suor frio escorreu pela minha testa e meu coração começou a disparar. Dei alguns passos para trás, tentando pegar meu telefone para chamar a polícia. Mas, quando olhei de novo, ela não estava mais lá. Desapareceu. Corri até a porta, mas a rua estava vazia e silenciosa. Voltei para dentro, travei todas as fechaduras e chequei cada canto da farmácia. Não consegui dormir naquela noite. Qualquer barulho me fazia saltar da cama. Cada sombra parecia se mover. As noites seguintes foram um inferno. Ela nunca mais voltou, mas a sensação de que alguém me observava nunca desapareceu. A farmácia, antes um lugar de rotina e tranquilidade, tornou-se um ambiente sufocante, carregado de tensão. Por fim, decidi pedir demissão. Não aguentava mais aquilo. Meu chefe ficou surpreso, talvez até irritado, mas não tentou me impedir. Na minha última noite ali, ao sair da farmácia e caminhar até meu carro, senti que alguém me seguia. Acelerei o passo. Então, a vi. Ela estava parada na esquina da rua, me encarando com aqueles olhos mortos. Não esperei para ver o que faria. Corri como nunca. Entrei no carro e acelerei sem olhar para trás. Mas, pelo retrovisor, vi sua silhueta embaixo da luz do poste. Seu corpo magro e desgrenhado se destacava contra a escuridão. Desde então, toda vez que passo perto daquela farmácia, olho em volta, esperando ver aquela figura esquálida e aqueles olhos vazios. Não sei quem ela era ou o que queria, mas, no fundo, algo me diz que ela não era apenas uma moradora de rua. Havia algo mais, algo que eu não consigo entender. E, mesmo tentando esquecer, nas noites mais escuras, quando o silêncio é absoluto, ainda sinto o peso do olhar dela sobre mim, esperando o momento certo para reaparecer.
Eu me lembro de que estava tão frio naquela noite que eu me encolhia cada vez mais dentro do meu casaco. Era uma noite gelada, e ao olhar para o relógio, vi que eram 23h40. Eu era a única pessoa acordada no motel, além dos seguranças. Sempre trabalhava no turno da noite ali porque precisava de mais de um emprego para pagar minhas contas e levar uma vida mais ou menos confortável. Decidi que era hora de uma distração, então peguei o romance que estava lendo e me deixei levar pela história. De repente, o tilintar do sino da porta da frente quebrou minha concentração. Levantei os olhos e vi um cara entrando com uma maleta. Ele parecia bem cansado. Eu também estava, mas sorri para ele e disse: "Boa noite. Como posso te ajudar?" O homem me encarou e disse em voz alta: "Um quarto?" Respondi: "Claro. Que tipo de quarto você está procurando?" Ele caminhou até o balcão com um olhar um tanto perturbador e murmurou: "Qualquer um que seja silencioso." Ele me olhou através do vidro, sem piscar. Sua expressão era rígida, como se tivesse sido ensinado a sorrir de um jeito estranho. Seu olhar era tão frio que me fez arrepiar. Naquele momento, fiquei realmente grata por haver um vidro nos separando. Havia uma abertura no vidro do balcão por onde eu poderia entregar a chave. Então, passei para ele. "É o último quarto no primeiro andar, à esquerda", informei. Ele assinou o nome como David, pegou a chave e subiu sem dizer mais nada. Que sujeito estranho, pensei. Na noite seguinte, David apareceu no motel no mesmo horário da noite anterior. Mais uma vez, carregava sua maleta. Fiquei me perguntando que tipo de trabalho ele tinha que o mantinha tão ocupado e fora até tão tarde. Comecei a chamá-lo de David, o esquisitão, porque isso me divertia. Quando ele entrou, o cumprimentei, mas ele apenas me lançou um olhar de desprezo e seguiu direto para o quarto. Nossa, boas maneiras estão cada vez mais raras, pensei. Aos 24 anos, minha vida já começava a parecer um tanto monótona, então eu me esforçava para tornar cada dia interessante. Era por isso que lia romances, eles me permitiam escapar para mundos onde qualquer coisa era possível. Meu trabalho no motel não era nada estressante. Apenas algumas pessoas passavam a noite lá. Mas eu estava convencida de que havia algo estranho em David. Ele sempre me olhava como se eu tivesse feito algo de errado para ele. E o pior era que eu precisava cumprimentá-lo toda vez que ele entrava, recebendo aquele olhar de desprezo em troca. 3 dias se passaram, e aquilo já começava a me deixar nervosa. Foi quando o telefone na minha mesa tocou. Atendi com uma voz animada, mas não houve resposta. Ouvi apenas uma respiração do outro lado da linha. Quando quase decidi desligar, finalmente ele disse: "Preciso de jantar. Mande comida para o meu quarto." Era David. Meu humor azedou na hora. Olhei para o relógio e percebi que já era meia-noite. Expliquei que o motel não oferecia esse tipo de serviço, mas que ele poderia pedir algo e eu entregaria para ele. Ele desligou sem dizer nada. Como ele espera jantar a essa hora? Pensei. Mas essa foi a primeira vez que ele disse uma frase inteira para mim. David estava definitivamente arruinando meus dias. Na noite anterior, ele tinha ligado pedindo alguém para lavar suas roupas. Eu disse que não oferecíamos esse serviço e sugere que ele levasse a uma lavanderia. Mais uma vez, ele apenas desligou na minha cara. O telefone tocou novamente. Eu sabia que era ele. Mesmo sem querer atender, peguei o telefone e forcei um sorriso, embora não estivesse com vontade. "O que é agora?" pensei. Mas apenas disse: "Como posso ajudá-lo?" "Senhor, a torneira do meu banheiro está quebrada", respondeu ele. E como antes, desligou na minha cara. A atitude dele estava começando a me irritar muito. E olha que eu nem tinha um pênis. Respirei fundo para me acalmar, subi até o andar de David, olhei para a torneira e disse que não poderia consertar nada, pois não era encanadora, mas que a administração enviaria alguém pela manhã. "Mas eu preciso de água agora", ele gritou, num tom ameaçador que me deu calafrios. Esse cara era realmente assustador. Engoli meu medo e disse que não havia nada que eu pudesse fazer, que ele precisava ter paciência, e saí. Mas assim que cheguei à minha mesa, o telefone voltou a tocar. Óbvio que era ele. David, com sua costumeira economia de palavras, reclamou que eu precisava mandar alguém resolver o problema agora.
Repeti que não era encanadora e que ele teria que esperar pela manhã, quando alguém qualificado viria resolver a questão. Antes que ele pudesse responder, desliguei na cara dele, sentindo uma pontada de vitória que me fez rir. Voltei ao meu livro, ansiosa para descobrir se a protagonista finalmente teria coragem de recuperar o trono que seu irmão havia roubado. Foi então que ouvi passos pesados na escada. Olhei o relógio, 1h da manhã. Me perguntei o que aquele novo visitante do motel queria agora. Havia apenas 7 hóspedes ali no momento. De repente, vi David se aproximando com um taco de beisebol na mão e uma expressão nada amigável. Antes que eu pudesse reagir, ele jogou o taco contra o vidro do balcão, estilhaçando tudo. Soltei um grito de puro terror e me encolhi, esperando os cacos de vidro me atingirem. "Eu vou te matar!" ele gritou. Eu tremia de medo. O olhar dele dizia tudo, e nunca senti tanto pavor na vida. Os seguranças costumavam fazer rondas a noite toda, então torci para que tivessem ouvido o barulho. Mas ninguém apareceu. David tentou me agarrar, mas consegui afastá-lo e corri para a recepção. Se eu conseguir sair, posso fugir dele, pensei, sentindo a adrenalina tomar conta do meu corpo. Mas ele ainda estava me seguindo, segurando o taco. De repente, senti um golpe forte na parte de trás da cabeça e caí no chão, segurando a cabeça enquanto uma dor lancinante me invadia. Antes que eu pudesse reagir, ele me pegou pelos cabelos e começou a me arrastar pelo corredor. Eu chutei e me debati com todas as forças, gritando por ajuda. Mas o aperto dele era de ferro. "Você deve ter adorado me irritar, né? Acha que pode mandar no mundo só porque tem esse cabelo loiro e esses olhos bonitos?" Ele disse, sem sentido algum. "Esse cara é completamente louco." Gritei o mais alto que pude, mas recebi outro golpe na cabeça. "Cala a boca!" ele rosnou. Então, Steve, um dos seguranças, apareceu com uma arma e nocauteou David. Na manhã seguinte, pedi demissão. Nenhum emprego valia a minha vida. Eu trabalhava em um posto de gasolina logo na saída da Rota 15. Não era o trabalho mais empolgante do mundo, mas pelo menos ajudava a pagar as contas. Na maior parte das noites, o lugar ficava quieto, só eu, o zumbido das luzes fluorescentes no teto. De vez em quando, algum caminhoneiro parando para abastecer. Eu gostava da solidão. Podia ficar sozinho com meus pensamentos. Mas tudo mudou por causa daquelas malditas ligações. Tudo começou algumas semanas atrás. Era raro o telefone tocar tão tarde. Então, quando finalmente tocou, eu levei um susto. Atendi esperando que fosse um trote ou que alguém tivesse ligado para o número errado. "É o Luke?" perguntou uma voz rouca, como se estivesse falando de dentro de um cano enferrujado. Olhei ao redor, só por precaução, mas eu sabia que estava sozinho. "Não, aqui não tem nenhum Luke. Eu sou o único aqui." A linha ficou muda. A pessoa simplesmente desligou. Tentei não pensar muito naquilo, mas admito que foi um pouco estranho. Na noite seguinte, o telefone tocou de novo. Mesma hora, mesma voz, mesma pergunta. Depois que isso se repetiu algumas vezes, resolvi perguntar para o meu chefe. "Ei, já teve algum funcionário chamado Luke aqui?" Tentei soar casual, mas ele mal olhou para mim enquanto mexia em uma pilha de papéis. "Sim, ele trabalhava no turno da noite, mas saiu faz alguns meses. Então por que alguém continua ligando perguntando por ele?" Murmurei, meio irritado. Dessa vez, meu chefe finalmente levantou a cabeça. Seu olhar parecia preocupado. "Se continuarem ligando, me avise." Eu assenti, mas as ligações não só continuaram como ficaram mais insistentes. No começo, aconteciam a cada 2 dias. Sempre a mesma coisa. Nada de conversa fiada. Só aquela pergunta sobre o Luke. Meu chefe então decidiu que eu simplesmente não deveria mais atender. E eu obedeci. Mas foi aí que algo estranho aconteceu. Passava das 2 da manhã. Eu estava folheando uma revista quando ouvi o sino da porta tocar. Levantei o olhar, esperando ver algum caminhoneiro perdido ou coisa assim. Mas não. Era um homem alto, usando um casaco escuro e um chapéu que cobria parte do rosto. Seus passos ecoavam pelo piso de azulejo enquanto ele caminhava até o balcão. "Você é o Alex?"
Perguntou com uma voz grave e ameaçadora. Meu coração acelerou, mas tentei manter a calma. Sou. Ele se aproximou mais e me encarou com olhos sombrios. Estou procurando o Luke. Senti-o a ficar mais pesado. Ah, sim, você ligou. Mas ele não trabalha mais aqui. O rosto do homem permaneceu impassível. Mas, de repente, a temperatura parecia ter caído alguns graus. Onde ele está? Eu não sei. Ele saiu antes de eu começar a trabalhar aqui. Tem certeza? Sua voz ficou ainda mais baixa, quase um sussurro. Senti um arrepio na espinha. Eu juro, não conheço ele. Só estou aqui no lugar dele. Ele me analisou por um momento, como se estivesse decidindo se acreditava em mim ou não. Então, rosnou. Se eu não encontrar ele logo, talvez você possa pagar o que ele me deve. E saiu, deixando a porta fechar atrás dele. Fiquei ali parado no escuro, tentando recuperar o fôlego. Aquilo não era normal. Não era só um cliente procurando um ex-funcionário. Aquele cara estava caçando o Luke como se fosse uma questão de vida ou morte. E, de alguma forma, eu tinha me metido no meio dessa história. As noites seguintes foram um inferno. O homem continuou voltando. Às vezes, ele ficava do lado de fora, me observando pela vidraça como um predador à espreita. Outras vezes, entrava no posto e andava pelos corredores como se estivesse esperando que eu entregasse algo a ele. As ligações também continuaram. Sempre a mesma pergunta sobre o Luke. E, cada vez que acontecia, minha sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer só aumentava. Eu sabia que tinha me metido em algo muito maior do que conseguia lidar. Então, resolvi investigar. Encontrei alguns ex-funcionários do posto pela internet. Depois de muita insistência, consegui falar com o que conhecia o Luke. Foi assim que descobri a verdade. Luke tinha se metido em problemas com um agiota local. Tudo começou com um empréstimo. Depois, alguns erros. Agora, estavam atrás dele para cobrar a dívida. O emprego no posto era só um esconderijo temporário. Mas, quando a situação ficou insustentável, ele fugiu. E aquele homem que aparecia no posto? Um cobrador. Com essas informações em mãos, sentei para pensar no que fazer. Ignorar não era mais uma opção. O cobrador estava cada vez mais impaciente, mais agressivo. E, agora que eu sabia a verdade, não tinha mais como fingir que nada estava acontecendo. Eu precisava encontrar o Luke. Depois de mais algumas buscas, finalmente o localizei. Ele estava escondido num apartamento decadente nos arredores da cidade. Bati na porta. Quando ele atendeu, seu rosto ficou pálido. Ele sabia exatamente o motivo da minha visita. Olha, eu não quero encrenca, disse, recuando. Já estou fora disso. Eu também não quero encrenca. Mas aquele cara, ele não vai desistir. Luke passou as mãos no rosto, exausto. Tô ferrado, né? Ainda não sei. Mas precisamos dar um jeito nisso. Passamos a noite planejando. A ideia era simples. Eu levaria o cobrador até ele. Mas não estaríamos sozinhos. Na noite seguinte, o homem voltou. Entrou como se fosse o dono do lugar, cerrando os olhos ao me ver no balcão. Não estou com paciência para joguinhos, Alex. Onde está o Luke? Engoli em seco e disse: posso te levar até ele. Por um instante, sua expressão mudou. Pela primeira vez, vi algo além da raiva em seu olhar. Você encontrou ele. Assenti. Mas depois disso, você me deixa em paz. Ele não disse nada. Só sorriu aquele sorriso frio e horrível antes de me seguir para fora. O levei até uma rua deserta. Luke estava esperando dentro de um carro, com o motor ligado. Quando nos aproximamos, ele saiu do carro com as mãos erguidas. Eu vou pagar o que devo. Mas o cobrador não parecia interessado em dinheiro. Ele queria dar um exemplo, e eu sabia que precisava agir rápido. Sem pensar, peguei um taco de beisebol que havia escondido no carro e acertei o cobrador com toda a força. Ele caiu, atordoado, mas não por muito tempo. Corre! Gritei. Luke e eu entramos no carro e aceleramos pela estrada escura, deixando o cobrador para trás. O perigo ainda não tinha passado, mas, pela primeira vez em semanas, senti um pequeno alívio. Pelo menos, agora, Luke não estava sozinho. E eu também não.
Alguns anos atrás, eu estava procurando emprego, porque já estava na hora de tomar jeito e arrumar trabalho. Um dia, enquanto enviava currículos pela internet, recebi uma ligação do meu amigo Max. Contei para ele o que estava fazendo. Do nada, ele perguntou: "Por que você não vem trabalhar comigo?" Max trabalhava em um daqueles motéis decadentes. Embora eu soubesse que ele não ganhava muito, qualquer emprego era melhor do que nada. Perguntei o que precisava fazer para conseguir a vaga, e ele disse que era só ir até o motel e preencher um formulário. Segundo ele, estavam precisando de gente. Se eu colocasse o nome dele como referência, provavelmente conseguiriam me contratar sem problemas. No dia seguinte, segui o conselho dele e fui até o motel. Era a primeira vez que eu pisava naquele lugar, e era exatamente como Max tinha descrito, uma bagunça completa. Entrei no que chamavam de escritório, se é que dava para chamar assim. Era um daqueles motéis antigos, com portas divididas em duas partes. No lugar do número do quarto, um letreiro de plástico dizendo escritório. Lá dentro, um homem mais velho estava sentado atrás de uma mesa improvisada. Quando eu disse que era amigo do Max e tinha vindo preencher o formulário, o rosto dele se iluminou. Ele comentou que Max já tinha avisado que sairia em breve. Depois de procurar entre alguns papéis, ele me entregou a ficha de inscrição. O formulário era uma bagunça. Só perguntava informações básicas. Passei alguns minutos preenchendo e entreguei de volta para ele, que deu uma olhada rápida no que escrevi. Ele perguntou se eu já tinha trabalhado com algo parecido antes. Respondi que não. Então, ele quis saber quando eu poderia começar e quanto tempo tinha disponível. No final, ficou satisfeito porque eu disse que poderia começar quando fosse necessário. Ele contou que ele e a esposa sairiam da cidade em breve e que precisaria me ensinar algumas coisas antes de ir. Antes de fechar a pasta, combinamos que meu treinamento começaria no dia seguinte. Agradeci a gentileza, apertamos as mãos e saí do motel sentindo uma mistura de ansiedade e empolgação. No caminho para casa, liguei para o Max para contar que tinha conseguido o emprego e que começaria no dia seguinte. Ele me parabenizou. Eu mal conseguia acreditar que finalmente tinha encontrado alguma coisa. No dia seguinte, acordei meio nervoso, aquele frio na barriga que a gente sente antes de começar algo novo. Já tinha conhecido meu chefe no dia anterior, o que ajudava um pouco, mas eu ainda me sentia deslocado. No entanto, assim que cheguei lá, percebi que o trabalho não era tão estressante quanto imaginei. O treinamento seria bem rápido, já que o dono sairia da cidade em 3 dias. O trabalho em si não era complicado, mas havia muitas coisas para aprender em pouco tempo, como fazer o check-in e check-out dos hóspedes, preencher formulários, processar pagamentos, limpar os quartos de um jeito específico e lidar com os vários problemas que poderiam surgir. Depois desses 3 dias de treinamento, eu faria meu primeiro turno com o Max, e depois disso, estaria por conta própria. Trabalhar com o Max foi uma ótima experiência. Tudo correu bem, e eu mal precisei pedir ajuda. Isso me deu mais confiança. Então chegou o meu primeiro turno sozinho. Me disseram que eu trabalharia no período da noite, já que o motel funcionava 24 horas. Max garantiu que essas horas eram as mais tranquilas. É só esperar alguém chegar e pedir um quarto. Não se preocupa, ele disse. Eu vou estar dormindo, mas mantém meu número por perto e me liga se precisar de algo. A primeira parte do meu turno foi super tranquila. Fiquei mexendo no celular para passar o tempo até que, por volta das 2 da manhã, vi um carro entrar no estacionamento. O homem que desceu parecia meio desarrumado. Ele ficou olhando ao redor até perceber onde ficava o escritório e então caminhou até mim. Boa noite. Posso ajudar? Perguntei. O cara me lançou um olhar estranho, como se estivesse tentando resolver um enigma na cabeça, antes de finalmente murmurar. Um quarto, por favor. Perguntei se ele queria o quarto só por uma noite, e ele apenas assentiu com a cabeça. Então, entreguei um formulário para ele preencher e pedi um documento e um cartão de crédito, que ele forneceu sem problemas. Enquanto digitava os dados no sistema, notei algo estranho pelo canto do olho. Olhei para o lado e vi o cara mexendo as mãos no ar, como se estivesse tentando esmagar algo invisível. Ele girava os braços como se estivesse cercado por um enxame de moscas que só ele via. Tentei ignorar, mas achei aquilo bem esquisito.
Terminei o registro, agradeci e entreguei a chave. Ele ficou me encarando por um tempo, como se fosse perguntar algo, mas depois saiu. Achei a situação bizarra, mas decidi não dar muita importância. Voltei a mexer no celular. De repente, o silêncio foi quebrado por gritos distantes. Não conseguia entender o que estavam dizendo, mas estavam se aproximando. Antes que eu percebesse, o cara estranho invadiu o escritório, visivelmente irritado, gritando que não conseguia entrar no quarto. A questão era que eu não sabia se ria ou se ficava preocupado. Ele gritava que tinha algo errado com a porta ou com o quarto. O que está acontecendo? Perguntei, tentando entender. Mas ele parecia fora de si, como se estivesse prestes a surtar. A situação estava saindo do controle. Parte de mim queria que Max estivesse lá para resolver aquilo, enquanto outra parte sentia como se eu estivesse no meio de um filme de terror. O que eu faria agora? De repente, o cara começou a gritar ainda mais alto. Eu não consigo entrar no meu quarto. Por que você não me deixa entrar? Fiquei um pouco assustado. A hostilidade dele era palpável, mas tentei me manter calmo. Pedi desculpas e disse que provavelmente eu tinha dado a chave errada. Isso pareceu acalmá-lo um pouco. Ele pegou a chave da minha mão e saiu batendo a porta com força. Para ser sincero, eu tinha quase certeza de que tinha dado a chave certa, mas torci para que fosse apenas o erro meu que agora estaria resolvido. Alguns minutos se passaram e a ansiedade não passava. Sentia que algo ruim ia acontecer. E, claro, o que eu temia aconteceu. O homem voltou para o escritório, gritando ainda mais alto do que antes. Eu não consigo entrar no meu quarto. Quanto mais ele se aproximava, mais medo eu sentia. Fiz a única coisa que me veio à cabeça. Entrei na sala dos fundos. Eu sabia que ele tinha me visto entrar lá, mas simplesmente não queria enfrentá-lo. Ele começou a bater na porta, exigindo que eu saísse. Depois, começou a andar de um lado para o outro, murmurando coisas que eu não entendia direito. Até que ouvi ele gritar: "Assassino! Alguém precisa matá-la." Eu não fazia ideia de quem ou do que ele estava falando, mas, no fundo, só esperava que não fosse sobre mim. Meu coração estava disparado. Eu sabia que o certo seria chamar a polícia, mas era minha primeira noite sozinho e não queria causar problemas. Então, respirei fundo e disse que o acompanharia até o quarto para resolver a situação. Caminhamos até lá, mas quando olhei para trás, percebi que ele não estava mais ali. Olhei ao redor e vi que ele estava parado em outra porta, apontando para mim. Foi aí que finalmente entendi. Ele estava tentando entrar no quarto errado o tempo todo. Quando abri a porta certa, ele finalmente percebeu o erro. Pegou a chave, entrou e fechou a porta sem dizer nada. O resto da noite passou sem problemas e nunca mais vi aquele homem. Trabalhei nesse motel por um ano e vivi muitas situações estranhas, mas essa foi, sem dúvida, a mais assustadora. Há cerca de 16 anos, quando eu trabalhava em um posto de gasolina no sul de Michigan, tive uma experiência assustadora que nunca esqueci. Eu era responsável pela loja de conveniência do posto, que ficava aberta 24 horas por dia. Durante vários anos, trabalhei no turno da noite. Como você pode imaginar, passava muito tempo sozinho. Trabalhar à noite tem seus prós e contras. O lado positivo é que não há muitos clientes, o que torna o trabalho mais tranquilo. Mas o problema é que, por alguma razão cósmica, parece haver mais gente estranha circulando à noite. E a história que estou prestes a contar envolve um encontro perturbador com uma dessas pessoas. O posto de gasolina ficava bem em frente a algumas lojas parecidas com o Walmart, um lugar movimentado durante o dia. Também havia uma estrada principal ali perto, e o posto ficava em uma esquina. Todos os estabelecimentos ao redor fechavam às 22 horas ou 23 horas. Então, depois desse horário, tudo ficava muito silencioso até às 6 horas da manhã. No começo, eu estranhava aquela solidão, mas, depois de algumas semanas, me acostumei. Na verdade, entre meia-noite e 5 horas da manhã, quase ninguém aparecia. Acho que, nesse intervalo, apenas 4 ou 5 pessoas entravam na loja, em média 1 por hora. Em uma dessas noites de quarta-feira, eu estava relaxando,
Eram cerca de 2 horas da manhã e eu estava atrás do balcão. A loja estava completamente vazia e não havia nenhum carro no posto. De repente, vi um veículo se aproximando. Era uma van branca daquelas que parecem saídas de filmes de terror, onde sempre acontecem coisas ruins. Ela estacionou devagar em uma das vagas em frente à loja. Pensei que alguém iria descer e entrar, então tentei me ajeitar um pouco. Por quê? Para ser sincero, nesse horário da madrugada eu costumava ficar largado, com os pés para cima, assistindo a um filme ou ouvindo música. Mas, para minha surpresa, ninguém saiu da van. O veículo ficou ali parado, com os faróis acesos, por um bom tempo. Fiquei olhando, esperando que alguém finalmente resolvesse entrar. Mas, depois de 20 minutos, a van deu ré. Beleza, parece que está indo embora. Pensei, talvez a pessoa tenha desistido do que quer que fosse fazer. Mas, em vez disso, o motorista apenas manobrou o carro para o lado do prédio e estacionou onde eu já não conseguia mais vê-lo. Isso me deixou um pouco inquieto. Era tarde da noite. Por mais que eu tentasse manter a calma, meu instinto dizia que havia algo errado. Alguns minutos depois, percebi que a van ainda estava lá, fora do meu campo de visão. Minha mente começou a criar histórias sobre o que poderia estar acontecendo. Pensei em todos os tipos de cenas de filmes de terror. E se ele estiver apenas esperando? O único som na loja era o tic-tac do relógio na parede, e cada segundo parecia durar uma eternidade. Eu sabia que faltava pouco para o fim do meu turno, mas, com aquela sensação no ar, os minutos se arrastavam. Depois de um tempo, decidi que o melhor seria me distrair. Liguei a televisão na pequena sala de descanso, mas mal conseguia me concentrar. Não conseguia parar de pensar na van. Era estranho, mas eu sentia que estava sendo observado. Peguei o telefone e tentei ligar para um amigo. Eu precisava tirar aquele sentimento ruim da cabeça. Mas ele não atendeu. Um arrepio percorreu minha espinha. Não seria mais seguro ir lá fora e ver o que está acontecendo? Mas, ao mesmo tempo, minha parte racional dizia que o melhor era ficar onde eu estava. E assim permaneci, com o coração acelerado, me perguntando se um dia descobriria o que realmente estava acontecendo com aquela van parada ali na escuridão da noite. Depois que a van desapareceu do meu campo de visão, passou-se mais ou menos 1 hora. Já passava das 3 horas da manhã e a loja continuava deserta. Apenas um carro apareceu para abastecer. Mas o que realmente chamou minha atenção foi quando vi um homem caminhando pela calçada em direção à entrada. Me perguntei se ele era o mesmo sujeito que estava dirigindo a van. O homem vestia um casaco preto de inverno e seu rosto estava quase completamente encoberto pela sombra. Ele olhava para o chão enquanto se aproximava das portas da loja. Assim que entrou, virou imediatamente para longe do balcão. Não sabia se deveria continuar olhando ou fingir que não percebi. Decidi mexer no celular para me distrair. Mas, depois de alguns minutos, olhei para cima e lá estava ele, parado a cerca de 12 metros de mim, com uma expressão desafiadora no rosto. Seu olhar era perturbador, quase como se estivesse tomado pela raiva. Ele tinha uma postura estranha, com as pernas afastadas e as mãos nos bolsos do casaco. Apenas me encarava. Não vou mentir, fiquei assustado e confuso. Seu comportamento era qualquer coisa menos normal. Não fazia ideia do que ele queria. Após alguns segundos daquela troca de olhares desconfortável, decidi agir. Cumprimentei-o educadamente e perguntei se ele precisava de ajuda. Nada. Ele ficou ali, imóvel, sem dizer uma única palavra. Tentei novamente. Perguntei se estava tudo bem. Silêncio. A tensão no ar era quase palpável. Eu me sentia preso dentro de um filme de terror dos anos 80. Depois do que pareceu uma eternidade, o cara simplesmente se virou e saiu da loja. Caminhou até a parte de trás do prédio. Menos de um minuto depois, vi a van branca indo embora. Naquele momento, soltei um suspiro de alívio. O restante do meu turno foi tranquilo. Felizmente, alguns clientes entraram na loja, o que me ajudou a relaxar um pouco. Mas a imagem daquele homem me encarando como um psicopata continuava me assombrando. Algumas noites se passaram sem problemas. Achei que tinha conseguido esquecer o ocorrido, ou talvez só tivesse tido sorte. Mas, alguns dias depois, por volta das 2 horas da manhã,
Lá estava eu sozinho na loja mais uma vez. Sem clientes. Sem movimento nos postos de gasolina. E então vi um carro entrando no posto. Meu horror cresceu ao perceber que era uma velha van branca exatamente como a da outra noite. Tudo o que tentei ignorar voltou à minha mente de uma só vez. E então, o furgão branco entrou na estação de serviço, movendo-se devagar, quase como se estivesse deslizando pelo asfalto. Meu coração disparou, minhas mãos começaram a suar, e um frio percorreu minha espinha. Eu queria acreditar que era apenas coincidência, que poderia ser outro veículo parecido, mas no fundo, eu sabia a verdade. Era ele. Dessa vez, o furgão dirigiu-se diretamente para a frente da loja. Parou por alguns segundos com os faróis acesos. Em seguida, começou a dar ré até estacionar próximo ao prédio. Senti um nó no estômago ao vê-lo desligar os faróis. E por um instante, tudo ficou em silêncio. O tempo parecia ter parado. Então, ouvi a porta do motorista se abrir. Ele saiu do veículo. Mesmo à distância, pude reconhecê-lo imediatamente. O mesmo casaco preto, a mesma postura estranha, como se estivesse deslocado da própria realidade. Mas dessa vez, havia algo diferente. Ele foi até a parte traseira do furgão e abriu as portas. Tentei focar minha visão, tentando entender o que ele estava fazendo. Foi quando vi o brilho do metal sob a iluminação fraca do estacionamento. Uma barra de ferro. Um arrepio tomou conta de mim. Meu instinto gritava para que eu fugisse dali, mas minhas pernas estavam pesadas, como se tivessem sido cimentadas ao chão. Tudo parecia se desenrolar em câmera lenta, ele fechando as portas do furgão, segurando firmemente o que parecia ser um pé de cabra e caminhando em direção à entrada da loja. A essa altura, minha respiração estava descompassada. Eu sabia que algo estava muito errado. Ele entrou na loja sem dizer uma palavra, passando direto por mim e seguindo para o fundo do estabelecimento. O silêncio era sufocante. Por 5 longos minutos, ele permaneceu fora do meu campo de visão. Cada segundo que passava fazia meu coração martelar ainda mais forte dentro do peito. Então, o som veio. Um estrondo alto ecoou pela loja, seguido por outro e mais outro. Vidros se estilhaçando, prateleiras caindo. Ele estava destruindo tudo. A essa altura, eu já não conseguia mais pensar. O medo havia tomado conta de mim por completo. Então, ouvi passos. Ele estava se aproximando. E foi quando o vi. Apenas alguns metros me separavam daquele homem de expressão fria e postura intimidadora. E agora, ele segurava o pé de cabra com firmeza, seus olhos fixos em mim. Foi o suficiente para acionar meu instinto de sobrevivência. Sem hesitar, girei nos calcanhares e corri. Pulei o balcão e saí disparado pela porta lateral, sentindo o vento frio da madrugada bater contra meu rosto. Meus dedos tremiam enquanto eu tentava destravar a porta do carro. Assim que entrei, travei as portas e liguei para a polícia. Minhas mãos ainda estavam suadas quando vi, pelo retrovisor, o homem saindo calmamente da loja, como se nada tivesse acontecido. Ele voltou ao furgão, entrou e partiu, desaparecendo na escuridão da estrada. Quando os policiais chegaram, entrei com eles na loja. O cenário era um caos absoluto. Prateleiras viradas, produtos espalhados pelo chão, vidro quebrado por toda parte. As câmeras de segurança haviam registrado tudo. O homem entrando, destruindo tudo e saindo como se nada tivesse acontecido. A polícia tentou rastreá-lo, mas eu nunca soube o que aconteceu com ele. Nos dias seguintes, um oficial foi designado para ficar na loja durante as madrugadas, mas eu já havia tomado minha decisão. Pedi demissão. Algumas semanas depois, descobri que ele voltou à loja mais uma vez. Mas, felizmente, eu já não estava mais lá. E assim, encerrei esse capítulo da minha vida, deixando para trás não apenas um emprego, mas uma história que nunca mais esquecerei.